Suicídio. Estamos no mês de setembro, imbuídos na prevenção ao suicídio. Comigo hoje é Raquel Meneghetti, uma alta psicóloga, irá dar detalhes sobre este tema. Não saia daí, esse é o seu Saúde na TV de hoje. Raquel, é um prazer te receber aqui hoje, muito obrigado pela presença. Eduardo, eu que agradeço, né? Principalmente porque vamos falar de um assunto tão importante. Nossa, né? importante demais, né? O Setembro Amarelo, né? Um mês aí de observação em relação à prevenção do suicídio, né? Isso é uma coisa que está, na verdade, muito crescente, né? E que a gente fica, assim, cada vez mais preocupado com a situação. Para você ter uma ideia, em Franca, só esse ano foi consumado 18 casos de suicídio. É muito alto. É muito alto. E no mundo, a gente sabe, né, as estatísticas dizem que a cada 40 segundos, pelo menos uma pessoa tenta suicídio no mundo inteiro. É muita coisa. Muita gente. Em 1917, no Brasil, houve 9.000 casos. E em Franca, infelizmente, nós tivemos 34 casos consumados. Isso são dados assim oferecidos pela polícia, né? E quando é que foi isso? Em 1917, 34 casos. 34 casos. E a gente fica sabendo dessas coisas assim meio que em off, né? Porque não é divulgado. Isso não deixa de ser um tabu. Não ainda divulgar, é um tabu, né? ainda é. Acredita-se que não falar sobre o suicídio está tentando prevenir, mas a verdade não é assim. Na verdade não, porque, e até é aquela outra questão mesmo, quando você fala, por exemplo, que a pessoa que diz que vai se matar não vai cometer o suicídio. Isso é mentira, né? Infelizmente, a pessoa sempre dá sinais de que vai cometer o suicídio. Ela está sempre falando, é uma forma dela pedir uma ajuda. E às vezes essa ajuda passa despercebida pela gente, né? Quais os principais sinais, Raquel? Olha, os sinais assim, que a pessoa tem vontade de se suicidar, né? Ou seja, ficar livre dos próprios problemas, tá que a pessoa começa a falar, eu não vou te dar mais trabalho, eu vou embora para sempre, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. Então, é uma forma da pessoa estar falando, ó, não está bem, tem algo que não está muito legal comigo, né? Um dos outros sinais que pode acontecer é a pessoa começar a se desfazer de objetos que ela gosta muito. Então ela começa a doar aquilo que ela gosta para as pessoas que estão ao redor dela, né? Que ela sabe que aquele objeto tem algum significado para a pessoa também. Então começa a fazer testamentos. Então, assim, isso é uma forma de estar falando que a coisa não está legal. O que é suicídio, Raquel? Suicídio vem do latim, né? Sui, que é assim, cuidar de si mesmo e acabar com a vida. Então, assim, colocar a morte em primeiro lugar. Então, colocar essa morte como uma forma de acabar com o problema que a pessoa está vivendo. E a pessoa, geralmente, ela começa a pensar exatamente em se suicidar e começa a elaborar como que aquilo ali vai ser feito. Então, quando a pessoa tem esses sinais que a gente falou ainda há pouco e começa a ficar assim muito exato que jeito que ela vai se suicidar, o que acontece? Ela começa a ter situações como se ela tivesse aliviada. Então, geralmente, familiares, amigos, acham que a pessoa melhorou daquele estado depressivo que ela estava. E isso é muito perigoso, porque nem sempre significa melhora. E significa mais uma concretude. Sabe aquela sensação que você tem, por exemplo, de quando você tem um trabalho para fazer e que ele está chegando no final, que você vai se sentindo aliviado? Sim. Então, é mais ou menos assim que a pessoa se sente. Quais são as principais causas do suicídio? Olha, agrotóxicos, pessoas assim, principalmente na nossa região, que ainda é uma região também rural, então assim, a aspiração de agrotóxico, a drogadicção, o álcool, perda de um ente querido, então assim, eu não consigo elaborar o luto por aquela pessoa.
que faleceu, e aí eu começo a maquinar algumas coisas, né, em cima disso. O estresse, o bullying, que mais? Algumas psicoses, neuroses mesmo, mais acentuadas, sinais assim, eu falei do bullying, né, fadiga, e muito assim admira também que o suicídio, ele tanto tá na classe mais alta como na classe mais baixa. Na alta, a pessoa tem tanto dinheiro, vamos assim dizer, e que ela se sente assim envaidecida com aquilo e não consegue lidar com a situação, né? Na classe mais baixa, às vezes é a falta do dinheiro, a falta do emprego, a falta de aceitação. Às vezes a pessoa assim não tem toda uma identificação assim com o gênero, né? Uma pessoa que sofre bullying mesmo por ser homossexual, então a pessoa acaba querendo cometer. Existe uma prevalência maior entre homem e mulher? Existe. Os homens acabam se suicidando mais que as mulheres, embora as mulheres tentam muito mais. Então, assim, a gente acredita, né, nas estatísticas dizem, que a cada situação de suicídio, existe 2 tentativas. Outra coisa que eu esqueci de colocar é por medicação. As mulheres usam muita medicação para o suicídio. Então, assim, é muito maior do que em homens. Quais as formas de suicídio mais comuns? Olha, o mais comum é o enforcamento. O enforcamento é o mais comum? O enforcamento é o mais comum. Nos Estados Unidos, por essa questão das armas aí, é por arma de fogo. Arma de fogo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante nessa hora, principalmente, nessa questão da arma de fogo aí, é bem complicada a coisa. Outra causa é quando a pessoa, assim, provoca um acidente automobilístico, ou quando ela provoca um afogamento, sabe, que acaba sendo um afogamento voluntário. Então, é muito comum também. Se jogar na frente de um carro, né, assim, em outros países, é muito comum se jogar na frente de trem. Agora, aqui no Brasil, é mais em frente de carro. Pular de uma janela de um prédio? Também, muito comum. Outra coisa que igual a gente está falando, eu não sei te falar números exatos, mas, assim, o metrô em São Paulo tem um número, assim, acentuadíssimo de suicídios. O pessoal se joga ali na linha do metrô. Se joga na linha do metrô. E, infelizmente, acaba conseguindo o intento, né? É verdade. Esses números que eu te falei de Franca, por exemplo, são só casos consumados. Porque os casos que vai através do SAMU ou vão para em hospital, mesmo chegando a óbito, eles não entram nessa estatística que eu te falei. Entendi. O que é mais triste ainda, né? Entendi. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. A gente retorna para esse bate-papo. Tá, joia. Eu sei que está nos acompanhando, a gente volta já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade
mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta recebendo a psicóloga Raquel Meneghetti Malta e o assunto é suicídio. Raquel, me chamou muita atenção dos sinais de alerta que a gente falou no primeiro bloco, né? Vamos repetir um pouquinho quais seriam esses sinais de alerta e já emendando a segunda pergunta. Quando nós reconhecermos esses sinais de alerta, o que não fazer? Olha, uma das coisas principais que a gente não pode fazer é banalizar aquilo que a pessoa está sentindo, né? Então, isso não é nada, eu já passei por problemas piores, você está fantasiando coisas, porque aquilo a pessoa está sentindo mesmo, e nem sempre aquilo que você sente tem a mesma intensidade daquilo que eu sinto. Então, se eu banalizar aquilo que o indivíduo está sentindo, eu posso estar dando armas para que ele cometa um ato, né, que na verdade vai ser muito ruim. Entendeu? Outra coisa é falar, não, está faltando Deus no coração, pensa em Deus, se você já passou por tanta coisa, tira isso de letra. Então, assim, aparentemente, você está dando força para a pessoa, mas às vezes a pessoa está se sentindo tão mal que ela fica naquela situação, nossa, eu não estou conseguindo sair disso, de repente ela até percebe que aquilo ali é pouca coisa, mas aquilo ali é tudo que ela tem. Então, acaba atrapalhando demais isso, né? É verdade. Sinais de alerta para os pais. Para os pais, eu acho que assim, uma das coisas que é muito importante é ficar em cima do filho. Por exemplo, começar a observar comportamentos que antes aquilo ali não existia. Então, ele está ficando mais no quarto, está ficando mais no celular, está evitando, mesmo no adulto, né? Está evitando contatos sociais. Às vezes é chamado para a festa, nunca quer ir, nunca quer participar, sabe? Então, assim, teve uma diferença tanto no ato de dormir. Ou está dormindo muito mais, ou está dormindo muito menos. A comida também é um fator que tem que ser observado. A internet, então, assim, isso é fantástico, né? E tem que estar em cima. A gente está tendo casos aí ainda da baleia azul. Até hoje ainda tem. Até hoje vítimas ainda tem vítimas disso. E, que não sei se você sabe, mais ou menos a baleia azul é passado missões, a cada dia uma missão diferente e mais desafiadora. E que muitas vezes o jovem entra naquilo. Então começa com coisas, assista um filme de terror sozinho, faça um desenho de uma baleia. Não é só a baleia azul não, né? Não, tem também, surgiu agora recente, a Momo, que é uma boneca e que está entrando no WhatsApp e procurando assim, essa confiança de crianças menores. Tem até um caso de um livro, eu não lembro exatamente, acho que é Felipe o assunto. Foi orientado para que o menino comesse uma maçã e se engasgasse com o pedaço da maçã. E ele se engasgando, ele ia acabar tendo uma asfixia. E que com isso, o que ia acontecer? Ele ia entrar em contato com todas as fantasias dele. Aí essa criança, né, perguntou para a mãe, e a mãe falou que não, que o que ia acontecer, que ele ia morrer e que todo mundo ia ficar muito triste com a ausência dele. E que ele era importante naquela família, era importante para os amigos, para os avós, para os irmãos. Então isso tudo, assim, tem que ficar em alerta. A gente tem sim que quebrar até esse mito de não falar sobre o suicídio. Sobre o tema, né?
Por quê? A gente não falando, acredita-se, né, que se a gente falar sobre o tema, a gente vai estar dando força, encorajando a pessoa a cometer o suicídio. E na verdade não. Você vai estar dando oportunidade para que ela fale daquilo que ela está sentindo. E aí o que vai acontecer? Você vai poder encaminhá-la para uma terapia, para um psiquiatra, né, para assim, ter mais convívio com a pessoa. Então isso tudo pode prevenir. E é esse o objetivo dessa campanha, né? É que a gente faça uma prevenção e que diminua, sim, essa quantidade de casos. Entre os adolescentes tem muitos casos, né, Raquel? Muito, muito. De 15 a 29 anos é muito grande o número de casos. Ele está considerado como a terceira causa mortes em adolescentes. A primeira ele perde para acidentes, a segunda por agressões, que quando o adolescente se envolve em brigas com outras pessoas, e a terceira o suicídio. Então isso é muito grave mesmo. O que fazer quando a gente reconhece esses sinais? Olha, o diálogo é a base de tudo, né? Conversar. Os pais que às vezes estão percebendo alguma coisa nos filhos, procurar ajuda, procurar um profissional onde vão poder conversar a respeito, onde vão poder ter alguma orientação, né? Não ter medo, não ter vergonha, porque às vezes o que acontece? Eu, enquanto pai, eu acho que é um problema meu não estar percebendo que o meu filho está com problema. E eu fico com vergonha de contar isso, às vezes assim, até para um parente próximo. E aí, às vezes, a coisa vai se perdendo, né, Eduardo? É. Então, assim, é muito sério, é muito grave isso tudo. Raquel, onde as pessoas podem buscar ajuda em relação ao suicídio hoje? Olha, o CVV tem um telefone 188, que é onde as pessoas podem estar ligando e estar procurando essa orientação. Nos hospitais, no SUS, na rede pública. Estão preparados para isso? Estão preparados para ter esse tipo de informação. Nos consultórios psicológicos também, né? Sim. Com os psiquiatras. Eu acho que, independente de chegar numa clínica de psicologia e procurar uma ajuda, sem achar que aquilo ali já vai ser o fim, que eu não devia nem estar procurando por ali, mas chegar, sabe? E interrogar onde que eu posso procurar ajuda. Que às vezes não é naquele lugar que você vai estar encontrando, né? Aquilo que você está procurando. Mas a pessoa com certeza vai poder te indicar. Porque essa questão, principalmente da psicoterapia, ela é muito importante que tenha uma empatia do cliente com o profissional. Então, às vezes, o primeiro que você procura não foi ali que você se sentiu aceito, acolhido, mas com certeza essa pessoa já vai poder te orientar. E o que fazer? E existe uma dificuldade ainda muito grande das pessoas ir em busca dessa ajuda, né, Raquel? Essa dificuldade, ela é real mesmo, né? Porque assim, ela mexe muito com a impotência de quem está precisando da ajuda, né? Porque eu falo que a família toda adoece junto com a pessoa que está com essa intenção suicida. Então a gente tem que começar a identificar, a gente tem que se unir cada vez mais para a gente poder ver o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pode fazer, para que o suicídio não seja uma opção, entendeu? E que a opção é a vida. E a gente conseguir resgatar essa pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Raquel, quando a gente percebe alguém com essas tendências suicidas, ficar em cima da pessoa é prejudicial? Não, porque a pessoa vai se sentir mais acolhida, né? É lógico que você tem que estar dando liberdade para que ela converse, para que ela se expresse, para que ela grite. Às vezes, ela tem a tendência até de ser um pouco, vamos dizer, mal educada com você, mas insista. Você está resgatando vida. Então, por exemplo, você vai falar para um menino que está envolvido com drogas, né? Então, ele vai sair para praticar um esporte, para jogar um futebol. Você vai junto com ele. Então, você vai fazer esse contrato com ele. Eu vou te levar e vou te trazer. Então, não deixa ele solto. Porque ele solto, ele está mais propenso a procurar essas coisas.
Entendeu? Entendi. Outra coisa que é muito importante é você fazer um contrato com a pessoa que tem essas características suicidas, né? Tipo, se você tiver qualquer problema, você vai procurar alguém de sua confiança. Então, faça a pessoa criar um elo, criar um vínculo. Não precisa necessariamente ser com você, mas que seja com alguém, sabe? Para que qualquer situação ela saiba a quem recorrer. Então, está muito aberto a tudo isso. Perfeito. O idoso também? Então, o idoso, nessas estatísticas, nessa situação, o idoso assim está considerado acima de 70, 75 anos, tem muita tendência ao suicídio também. É como se ela tivesse perdido a vivacidade, a vontade de continuar vivendo. Na maioria das vezes os amigos já se foram embora, já perdeu o companheiro ou a companheira. Então existe muito caso de suicídio nessa idade também. Isso é muito chato, né? É triste demais, muito né? ruim. É. Aqui, ó, orientação geral para quem está nos assistindo, né? Algo que você queira expor aqui pra gente hoje. Olha, Eduardo, eu acho que é assim, ter em mente que você precisa acolher essa pessoa. Então, ficar muito atento a qualquer sinal que você pode achar que está ruim. É bem aquela questão, né? Antes pecar por zelo do que por descuido. Pelo descuido. E eu acho que isso é uma crise mesmo que a pessoa está passando. E eu fico pensando, às vezes eu fico imaginando assim as palavras, né, em português. Então eu falei em crise. Se a gente tirar esse S, fica CRI. Uhum. Então é muito bom que a gente consiga criar oportunidades, situações para que a coisa fique bem. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e que eu acho que é muito importante é a gente não desacreditar que, por exemplo, eu passei por uma situação, eu tentei suicídio, agora eu estou bem. A reincidência disso é muito comum. E a pessoa, às vezes, assim, ela vai atrás disso. Então, não pode esquecer. Então, assim, quando eu falo em crie oportunidades para que a pessoa melhore, né? Trabalhos, assim, manuais são muito bons. Atividades sociais onde a pessoa vai estar cada vez interagindo mais com os amigos, com familiares. Isso é excelente. Então, é criar condições para que esse bem-estar volte, né, a acontecer. E que suicídio seja realmente uma coisa que não precisa ser pensada. Não vou tornar uma situação, um suicídio como uma situação definitiva por um problema que é temporário. É exatamente isso, né? Exatamente. O suicídio acaba sendo uma solução definitiva para um problema temporário. Eu fico pensando, às vezes, assim, eu gosto muito de analogia, sabe? A maioria, principalmente dos pais, ou mesmo os adolescentes, né, já viram algum desenho animado. Tipo, não sei se você lembra da Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo. A Pantera, ela se envolvia em algumas situações, vinha um carro, passava em cima dela, ela virava uma geleia na rua, né, no asfalto. Em seguida, ela levantava e saía dali, assim, toda inteirona. O que eu estou querendo dizer isso com o suicídio? A pessoa que está com essas tendências, com essas características, muitas vezes ela está com esse sentimento de pantera. Ela quer se livrar daquilo que está incomodando, daquele conflito que está judiando dela. E que, na verdade, o suicídio é uma coisa que é para sempre. A morte é para sempre, né? E que, na verdade, a gente precisa de vida. É isso aí. E pensando até nessa questão do amarelo aí, né? Do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Amarelo, o que significa? Vivacidade. É cor do sol, é cor da alegria, é cor da felicidade. Então, tirar isso do sombrio e ficar para uma coisa alegre e feliz. Perfeitamente. Né? Principalmente porque setembro também é mês de primavera e flor quer mais vida que isso. É verdade. Eu acho que é por aí, né? É isso aí. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por contribuir com a gente. Obrigado você, obrigado por ter me cedido esse espaço de um assunto que eu acho que é muito importante. Muito obrigado. Obrigado a você por ter acompanhado a gente durante todo o programa. Até a próxima entrevista.